Eba, já estamos de volta, viu como foi rápido? E agora a gente já vai falar sobre alimentação e vida saudável, tá, gente? Porque esse é um dos temas mais pedidos aqui pelos nossos telespectadores e hoje a gente vai falar sobre esse assunto, claro, com a nutricionista Lice Lemos mais uma vez. Bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, adoro estar aqui com vocês. A gente também adora. Encerramos, né, 2017 com ótimas dicas aqui, né, que você veio nos trazer aqui, como a gente poderia fazer uma ceia, né, mais saudável. Agora Seguiu esses passos? Segui! Eu segui sim, tá? Ela tá aqui, gente, pelo amor de Deus, Luísa. Sou nutricionista, gente, mas ele seguiu sim, porque, olha, o Paulo, do ano passado pra cá, ele perdeu 15 quilos, não foi, Paulo? 15 quilos. Então, ó, eu queria só falar também, pessoal de casa, que encontra com a gente na rua e fala, nossa, como vocês são mais magros, pessoalmente, porque TV engorda, né? TV engorda, não é? TV engorda. Então, aí, a gente sempre tá tentando fazer a dieta. Então, o pessoal de casa faz assim, ó, 15 quilos menos 7. Então, tipo isso, é isso que eu estou nesse momento. Se você diminuir, são 7 quilos que a TV engorda, viu, gente? É isso mesmo. Luísa é bem magrinha, assim. Mais ou menos, né? Mas aí a gente volta com tudo, 2018, né? Novas metas. Novas perspectivas. Novas perspectivas. E hoje a gente vai falar sobre alimentação. Todo mundo adora, né? Tirar essas dúvidas. O que é saudável, o que não é. Hoje a gente pode começar especificamente falando sobre a lactose, né? Intolerância à lactose, que muitas pessoas têm sofrido com isso. E a alergia a alguns alimentos. É a mesma coisa? É diferente? Fala um pouquinho, Lice. Bom, Luísa, a intolerância e a alergia são diferentes, né? A intolerância ela é classificada principalmente quando se tem uma repercussão mais gastrointestinal. Então, a pessoa ela tem mais sintomas relacionados ao intestino, como diarreia ou enjoos, ou dor no estômago. Isso porque, na intolerância, há a deficiência da enzima de processar aquele produto, aquele alimento, aquele nutriente. Deficiência da enzima, tá? No caso da alergia, há um processo alérgico, onde as células de defesa elas vão combater aquele alimento ou aquele nutriente que ele acha que é um corpo estranho. Então, na alergia é um processo imunológico, onde tem a reação das células de defesa, e na intolerância é mais um processo a nível gastrointestinal, onde há a deficiência da enzima de processar aquele nutriente. E quem tem intolerância à lactose precisa restringir tudo que tem leite? Então, isso daqui tem leite, não posso comer Danone, enfim, tem tanta coisa, né? Como é que funciona? Ou só o próprio leite? Na intolerância à lactose, o principal tratamento é restringir a lactose, né? Mas depende do nível da intolerância. Então, tem pessoas que têm uma intolerância um pouco menos severa e que aguenta comer iogurte ou queijo, porque esses produtos eles têm menos lactose por causa da fermentação e aí vai ter um pouco menos de lactose do que o leite, por exemplo. Então depende do nível de intolerância. Então se a pessoa ela não tolera nem o iogurte nem o queijo, o ideal é evitar. O ideal é você não ter os sintomas para não estar danificando aquele intestino. Mas se for um caso mais leve, tem como comer pequenas quantidades de leite ainda. Ou já consumir algum produto que seja sem a lactose, né? Porque hoje em dia o mercado tem vários disponíveis. Sim. Agora, no caso de alergia ao leite, né? A pessoa pode realmente comer outros tipos de produtos? Pronto, no caso do processo alérgico já é diferente da intolerância, né? Então, como o processo alérgico ele é mais ligado à imunidade e às células de defesa, você pode ter um sintoma muito mais grave. Né? Então, pode acontecer algo de mais grave com você, né? Porque tem gente que come, que tem intolerância e come algo que contém a lactose e aí às vezes vomita, tem uma diarreia. Não, passou, tudo bem, toma um remédio, mas a alergia já pode ser mais grave, né? Que no primeiro momento ela pode causar uma reação de coceira, uma reação na garganta, de rinites e sistema respiratório, mas no segundo momento ela pode causar um choque anafilático, uma coisa bem mais grave, de fechar a glote, e aí a gente não sabe, realmente não é para estar consumindo quem tem alergia. Muito interessante. Gente, se você aí de casa tem alguma dúvida, é só participar, tá? Nós estamos ao vivo aí através do nosso WhatsApp. Manda sua dúvida que a Alice vai te responder aqui ao vivo, tá? Agora, eu queria saber como é que deve ser a terapia nutricional para as pessoas, né, que sofrem com esse tipo de problema. Então, tanto para pessoas com alergia, principalmente para as pessoas que têm intolerância, o intestino ele fica bem prejudicado. Então, a gente tem que tratar esse intestino. Porque eu costumo falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, a gente precisa tratar para ter até uma imunidade melhor
ter mais imunidade, para que esses processos alérgicos eles se tornem menos frequentes, e também no caso da intolerância para reparar esse intestino. Então, ter uma alimentação saudável, realmente, quem tem intolerância ou alergia, evitar esses alimentos, ou procurar esses alimentos que contenham a enzima, né, que seja da lactose, principalmente. O suplemento que eu gosto bastante para melhorar a questão do intestino é a glutamina. Então, tem gente que acha que glutamina é para hipertrofia, é para quem faz musculação, mas não, a glutamina ela é mais para tratamento intestinal, para reparar essa mucosa intestinal. E para quem está, né, malhando, por exemplo, né, você que já fez lives e vários assuntos aí sobre a questão do whey, que é a base de leite, pode se substituir por outro tipo de whey? Verdade. Como é que é? Pronto, nas pessoas que têm alergia ao leite, ela pode consumir o whey hidrolisado, certo? Porque não vai ter a proteína do leite. Esse whey ele vai ser quebrado em aminoácidos, em partículas menores. E essas partículas elas não vão causar reação alérgica, imunológica. Então, interessante para quem tem intolerância e alergia é o whey hidrolisado. Não, para quem tem intolerância seria o isolado, porque é livre de lactose. Sim. E para quem tem alergia seria o hidrolisado, porque essa proteína ela vai estar quebrada em aminoácidos. Mas também, se eu não tiver alergia nem intolerância, eu posso também tomar o comum, então. O concentrado. No caso, não precisa... Concentrado. O concentrado, né? Porque tem gente que acha que engorda, mas não é assim, né? Não engorda. A pequena quantidade de carboidrato que tem nele não é o que vai fazer engordar. É a comida, é o É a pão, comida, a batata é o frita, pão. né? O sanduíche, isso que vai fazer engordar. Agora, assim, quem sofre de rinite deve evitar o leite, como você tinha falado, né? Essas doenças, elas estão diretamente ligadas? Pronto, não é que o leite ele cause rinite ou que o leite ele seja um alimento inflamatório. Mas as pessoas que sofrem de rinite, a gente aconselha diminuir essa oferta de leite durante o dia. Então, não é excluir. O ideal é não oferecer tantas vezes durante o dia. A gente sabe, né, que tem muita gente que simplesmente não tinha esse tipo de intolerância e passa a ter. É possível ela parar também, né, voltar a ter uma vida comum, consumir o leite normalmente? Geralmente, quando a gente utiliza desses produtos sem lactose, não vou consumir lactose porque eu quero emagrecer, eu quero ter uma vida saudável. Aí acontece que você está ingerindo uma enzima que seu organismo produz. Então, chega um determinado momento que ele pode deixar de produzir essa enzima. Por aquele momento que você vai estar consumindo. Ele vai dizer, não estou precisando, para que eu vou produzir? Né? Então, você pode vir a ter essa intolerância, que pode ser sanada ou não. Na maioria dos casos, quando se adquire a intolerância, ela não é resolvida. Certo? E agora é possível prevenir ou retardar o aparecimento dessas alergias? Em crianças é um pouco provável, tá? Porque isso vem desde a gestação. Então, a mãe ela tem que se preocupar. Se ela tem algum processo alérgico, se ela é uma pessoa bem alérgica, é bom que durante a gestação ela comece a evitar alguns alimentos que são mais alergênicos, né? Como ovo, amendoim, leite. Evitar estar consumindo frequentemente esses alimentos. E a criança ao nascer, aí antes de um ano, evitar também o consumo de alimentos possivelmente alergênicos, como soja, amendoim e o ovo. Legal, a gente recebeu uma mensagem aqui que é perguntando o que é a intolerância ao glúten. Bom, a intolerância ao glúten é quando o glúten, na verdade, ele é uma proteína. Muita gente acha que o glúten é carboidrato, engorda porque é carboidrato, mas é uma proteína. E aí o nosso organismo, ele não consegue digerir aquela proteína, o glúten. Ou seja, não tem a enzima que digere o glúten. E aí a gente fica com a intolerância ao glúten. Olha aí, muito interessante esse bate-papo. Vamos agora dar uma pausa, porque a gente vai beber uma aguinha, né? Tem que ficar bebendo água, né? E a gente volta daqui a pouquinho com muito mais assunto bem bacana sobre alimentação saudável aqui na TV Feliz. Não sai daí. De volta com você feliz, e a gente está falando sobre alimentação. Você tem intolerância à lactose, a glúten, sabe o que é isso? A gente vai te responder aqui ao vivo, tá? É só participar através do nosso WhatsApp, 981056955. Estamos recebendo a nutricionista Lice Lemos e você pode tirar várias dúvidas, né, que a gente está falando aqui, Luísa? Com certeza. No bloco anterior, você falou sobre a intolerância ao glúten. Agora vamos falar sobre a doença celíaca. É diferente também, né? A doença é mais grave, no caso? Existem vários tipos. Na verdade, existe a intolerância ao glúten proveniente do trigo, porque o glúten ele está no trigo, na cevada e no centeio. Então, quando a gente tem intolerância ao glúten proveniente do trigo, basta excluir os alimentos ricos em trigo.
E não tem a intolerância, mas tem a sensibilidade ao glúten, ou seja, quando não é detectado no exame, mas quando a pessoa come e se sente mal. Eu me sinto inchada, mal quando eu como pão. Então a pessoa pode ter sensibilidade ao glúten. E tem a doença celíaca, quando a gente come esse glúten, o glúten ele começa a se acumular no intestino, porque a gente não tem a enzima para degradar esse glúten, e aí isso causa reações imunológicas, né? O sistema de defesa vai lá combater aquele glúten acumulado, e isso causa toda a repercussão a nível respiratório, de rinite, coceira também na garganta, além do processo digestivo, né? Diarreia, acontece enjoos também. Então, isso é a doença celíaca. Tem tanto a parte intestinal, que é da intolerância, quanto a parte alérgica, proveniente também de eu não conseguir degradar esse glúten. Conheço pessoas que têm alergia, e aí, alergia não, desculpa, sensibilidade, né? Que é isso que você falou, come um pão, exemplo, e aí fica inchada. O que fazer? É realmente eliminar? Deixa eu até completar essa sua pergunta, porque chegou uma que é igual, tá? Olha só, Que é a Ana coincidência. Cecília, foi uma coincidência. Ela disse assim: estou aqui ligada assistindo em Pirangi. Um grande abraço para vocês. Pirangi! Beijo! E pra Todo mundo lá Núrio em também. Pirangi, né? E ela disse justamente isso: quando como massa, eu fico com um bolo na garganta e às vezes a barriga inchada. Isso é intolerância ao glúten? Isso, pode ser uma certa sensibilidade ao glúten. Para a gente dizer que é intolerância, o ideal é fazer o exame, né? Fez o exame, não constou que é intolerância ao glúten, e mesmo assim você se sente mal, é bom evitar, é bom excluir esses alimentos, porque pode ser essa sensibilidade ao glúten, né? Como se tem gente que come, sei lá, um abacaxi e se sente mal. Então, isso vai muito da individualidade da pessoa. Se você comeu aquele alimento e não se sentiu bem, é bom evitar. E eu já vi casos também de pessoas, eu falo isso, eu vou pegando casos dos amigos, da família, né? Todo mundo. Porque tem uma pessoa que eu conheço que ele tem intolerância ao glúten, né? Mas aí parece que ele toma um remedinho antes de comer, toma um comprimido pra comer e aí não passa mal. Isso pode? Como é que funciona? Que eu já vou ficar de olho. É a enzima, né? Na verdade, é que nem a lactose, né? Quando quer comer alguma coisa que tenha lactose, as pessoas que têm intolerância ingerem a enzima lactase. Mesma coisa do glúten. Eu posso, no caso da intolerância, ingerir essa enzima, que aí ela vai degradar esse glúten. Eu não tenho realmente esses sintomas. Mas tem casos que é tão grave, tanto da lactose como do glúten, que a enzima ela não é o suficiente. A pessoa ainda tem os sintomas. Então, nesses casos mais graves, é bom excluir totalmente. Mas não Esse faz seria mal um não ficar tratamento? tomando essa enzima? Tipo, sempre que quiser comer, não faz mal? Se ficar consumindo frequentemente a enzima, pode haver piora também do quadro. Tem que ser uma coisa muito especial, né? Você sabe que vai para algum evento, algum aniversário, aí você vai querer comer, alguma festinha, e aí você toma todo dia, não dá, Não né? dá, tem que ser esporádico. Olha, tem mais perguntas aqui bem interessantes. Olá, eu sou a Cecília e gostaria de saber quais as consequências de não seguir uma dieta intensa de glúten. De seguir uma dieta sem glúten? Isso. Tá. Bom, as consequências é que você pode vir a ter a sensibilidade, como a gente estava falando. Se eu excluo um alimento e quando eu volto a comer aquele alimento, o meu corpo ele reage como uma coisa estranha. Eu não tenho o costume de consumir aquele alimento. Então, você pode vir a ter a sensibilidade ao glúten. Então, não há necessidade, se você é uma pessoa saudável, seja para uma alimentação saudável, seja para o emagrecimento, não há necessidade de restringir o glúten. A alimentação com glúten, ela pode sim ser parte de uma alimentação saudável. Agora, o que eu acho que gera muitas dúvidas das pessoas, né, que até tá perguntando aqui no intervalo, é se eu não tenho nada, eu posso vir a ter, assim, de repente? É pelo consumo dos alimentos que eu tô, né, consumindo todos os dias, o excesso de leite, por exemplo, pode vir a surgir esse tipo de situação? Na maioria dos casos é pela questão da hereditariedade. Então, se tem casos na família que tem intolerância, provavelmente alguém da família, um filho, possa vir a ter. E tem casos também de tomar excessivamente leite durante todo o dia. Você pode vir, né, a superar aquela quantidade de enzima que o corpo produz, mas são uma quantidade exagerada mesmo, né? Uma quantidade que a gente consome normalmente durante o dia não faz mal. Muito legal. A Dani lá da loja Dasha falou, manda um beijo pra ela, eu adoro as dicas, a gente assiste sempre. Um beijo pra você. Beijo. Ó, agora eu quero saber sobre os alimentos. Como é que é? Que a gente não, né? O pessoal que tem essa intolerância
ao glúten, quais são os alimentos que devem ser evitados? Pão, de cara, né? Isso. Qualquer alimento que contenha farinha branca, como é que é? Isso, qualquer alimento que tenha farinha de trigo, como eu estava falando. A cevada, tem muitos pães, bolos e massas que são feitos com farinha de cevada. Até a também. cerveja mesmo. né? A cerveja também. Algumas coisas como uísque, vodka, que as pessoas Olha acham só. que não tem, Que não tem, o né? glúten, mas tem por causa da cevada, Da né? cevada. E o trigo, a cevada e o centeio. Então a Centeio gente tem também. sempre que, quando comprar algum alimento, a gente olhar lá a composição, os ingredientes. Isso. Porque tem outra coisa que muita gente confunde, acha que pão integral não contém glúten, não tem nada a ver, né? Não, o pão integral ele tem glúten, sim. Uhum. Né? Só alguns pães que não vão ter glúten são aqueles pães provenientes da farinha de arroz, da batata, da mandioca. Aí eles não vão ter glúten. E tem lá avisando no rótulo Tem sempre, avisando, né? sim. Se contém glúten ou não contém O glúten. ideal Agora, da legislação é que tenha, atualmente, não contém ou contém. Eu não adoro tiver lei. que a Alice sempre traz assim uma receitinha, né? Você pode falar assim pra gente, existe alguma receitinha rápida que a gente pode fazer para substituir o pão? Pronto, no caso existem algumas massas de suflês que a gente pode fazer com inhame, com batata doce, com a macaxeira. Existem algumas panquecas de banana, onde a gente Adoro. coloca, né, a banana com o ovo. E hoje em dia se vende muito aveia sem o glúten. E você pode estar utilizando esse ovo com a banana e a aveia sem glúten, de bater e fazer uma panqueca. Você né? sabe, né? Como eu arraso na panqueca. Arrasa tanto que na hora que vira, ela deixa cair no chão. Aí não tem como te defender, amiga. Só aconteceu umas 25 vezes, né? Toda a vida ela fica lá, mas sabe o que é isso? Ela fica no celular fazendo assim, já sabe? falei. Aí quando vai, Falei cai já no pros chão. meus seguidores, olha, me desculpa, eu não Mas vou essa mais filmar, panqueca não. é super fácil de fazer, né? super Então é só amassar a banana, Isso. coloca o ovo, mistura e coloca a aveia sem o glúten. A aveia sem glúten. E Olha tá aí, isso, gente, é é uma fácil, delícia, gente. perfeito para o café da manhã, muito gostoso, eu adoro. Tudo que tem a banana eu adoro demais e é muito bom para nossa saúde. Olha, Alice, muito obrigada pela sua Obrigada a participação vocês. viu, no nosso programa. A gente adora te receber aqui, o pessoal de casa também. Volte sempre, Você tá? tem Instagram, Obrigada. né? Tem, meu Instagram é @alicenutri Uhum. e o Facebook nutricionista Liciane Lemos. Olha, Soletra, gente. por favor, o Instagram, porque não é Alice comum, É, né? o Instagram é LICY_Nutri. Muito bom. LICY_Nutri. Segue lá, você dá diquinhas, né? Sim. Também? Isso tem aí, meus ela dá várias contatos. dicas aí, gente. E se eu perdi 15 quilos, ó quem foi aqui que me Culpa ajudou. dela, foi culpa graças dela. a ela, tá vendo? Procurem a Alice aí no Instagram, nas Obrigada. redes sociais, que ela sempre dá dicas maravilhosas e tem lá o seu contato para marcar consulta, Tem né? contato e meu site que eu marco consulta por lá também. Tá, ok. Obrigada. Obrigada, até a próxima. Obrigada.